Eu quero, essa manhã, falar de algo que já foi dito, de algumas formas e vezes. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Eu vou ler algumas coisas, dois capítulos do livro de Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. E a carta de Paulo a Timóteo, eu a vejo da seguinte forma. Um líder, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, e é interessante a forma como ele fala a Timóteo como se fosse um filho, dizendo: filho, faça isso, faça assim, proceda dessa forma, quanto a isso, tome essa atitude, quanto àquela, faça daquela forma. Então, é papel, como Paulo diz que os líderes são como tutores. Então, assim, advertência e instrução é papel de quem está na condição de liderar, de pastorear, você que exerce liderança em qualquer local de trabalho. É papel seu instruir e advertir quem está sob o seu comando a fazer o que deve fazer, e como deve fazer, e quando deve fazer. Tá? E ficar atento para as situações que pode gerar problema ao trabalho. Porque, assim, se não for dito nada, você espera que o outro erre. Uma hora o erro vem. Tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa, assim, às vezes, quando a gente repete, a gente fala de novo, e a gente volta em algumas questões, é para que nós possamos entender o seguinte, isso ainda precisa ser retomado. E eu confesso para você que, para mim, é um incômodo grande quando eu penso assim, puxa, eu tenho um negócio bem legal para falar, e de repente o seu coração aperta e Deus fala, mas não é isso que eu quero que diga. Eu não quero espiritualizar nada, quem me conhece sabe que eu não sou dessa linha espirituosa, mas tem coisas que vem de um jeito, Deus fala assim, fala sobre isso. E eu falo, já falei. Ele falou, eu não perguntei se você já falou, eu disse para você falar e acabou. Eu acho que quem tem experiências com o Espírito Santo, você já tomou umas invertidas assim, do tipo, eu vou fazer, quando Pedro diz, olha, não diga o que você vai fazer, para que cidade você vai, o que você vai fazer, mas assim, diga, se o Senhor o permitir. Pedro fala isso assim, se o Senhor me permitir, farei, porque o amanhã não nos pertence, as coisas não estão sob nosso controle. Não controlamos nada, tá? E tem coisas que são importantes serem ditas aqui, porque a gente está deixando registrado aí na internet, não só para nós, não só para os que estão aqui. Hoje eu já não penso quem está aqui, eu penso além daqui. Porque senão a gente fica preso, fala, cadê os irmãos? Tiraram fogo hoje, ficaram com medo do frio, foi para a lua, onde estão? E a gente não pode mais estar apegado a isso. Eu acho que aprendemos um pouco com a pandemia aqui, que várias vezes eu estive aqui com só o pessoal do louvor e na hora de pregar, você não tem as pessoas e você quebra a barreira. Muitos pastores tiveram problemas com isso, muitos pastores acabaram desanimando, uns entraram em depressão, porque não estava lá o povo para ele pregar, e ele não conseguia pregar pela internet. Eu tive contato com pessoas e falei, eu não consigo falar para uma câmera, como é que eu prego para uma câmera? Ele falou assim, imagine as pessoas lá, as pessoas estão do outro lado. Ah, mas sabe lá Deus o que eles estão fazendo? Ele falou, se você ficar pensando, se a pessoa está no sofá, está na cozinha, está embaixo da coberta, ou se ela está te ouvindo, lavando louça, aí você não faz nada. Assim é. Se você pegar lá as ministrações, você fala, mas só tinha 15 pessoas na igreja, aqui tem 30. Alguém ouve, alguém vê em outro momento, alguém acompanha em real time ou outro depois, não importa. Acho que a gente vai aprendendo, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você em relação à Bíblia. Bíblia a gente chama esse livro. E eu lembrando de algumas coisas, hoje o número de pessoas que carregam um livro em papel para as igrejas é bem pouco. Quantas temos aqui hoje? Uma, duas... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, só duas. 3 com a minha. Olha só, essa é uma realidade. E não tem nada de errado com isso, a ideia não é essa. Eu sou analógico, mas analógico atualizado. Queridos, é muito interessante. Quem assistiu o filme O Livro de Eli? O número é maior, joia. E é interessante na história do livro de Eli, é que só tinha uma Bíblia. Uma única Bíblia, sabe-se lá, ele cria aquela história, se era no país inteiro, se era no mundo, só tinha uma. Uma única, e ainda era em braille.
Perceberam que no final descobre-se que aquela que ninguém conseguia ler aquele negócio que era braille? Era uma Bíblia em braille. Tudo bem que lá eu já vi Bíblia, o Novo Testamento em braille, não tem a Bíblia toda em braille, só o Novo Testamento. E nenhum de nós aqui conseguimos carregar embaixo do braço uma Bíblia em braille. Você precisa de um carrinho de mão, sabe aquele carrinho de pedreiro? Se você for à Sociedade Bíblica do Brasil, tem lá. E lá era só um livrinho assim, lógico que era uma ficção ali, não cabe o evangelho todo num livro em braille. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e eu fiquei pensando nisso. Todos nós podemos ter, teve uma época que eu tinha 50 versões de Bíblia no WhatsApp, no celular. Hoje eu só tenho 2, a NVI e a King James. Se nós tivéssemos uma pane e nós não tivéssemos mais internet, e nós não tivéssemos mais isso aqui, digamos que foi o que aconteceu lá na história do livro de Eli. Não tinha, você percebe lá, quem assistiu o filme, que não tinha mais tecnologia, não existia mais internet. Era um pós-apocalíptico desses filmes, dessa linha. E aí? Como fica? Você fala, mas eu tenho a minha em casa ainda. Eu tenho 2, eu tenho 3. Tá, mas eu penso nas gerações futuras que não vão querer, como muitos já não querem, ter contato com papel. Como que o Evangelho de Jesus vai ser propagado? No sentido assim, quando Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, aí sim. O Eli, no final, ele tem que falar a Bíblia inteira para que alguém escrevesse. Perdeu-se o livro no processo, mas ele deita no divã e alguém começa a escrever. E no princípio, todas as coisas foram feitas assim. E ele vai citando o Gênesis e alguém vai escrevendo e escrevendo. Você fala, impossível, concordo contigo. Mas essa coisa de conhecer e as palavras do Senhor estão em nós, não dá para a gente confiar que a gente sempre vai ter um livro, ou a gente sempre vai ter uma tecnologia para poder conhecer, adquirir e saber mais sobre o Evangelho. Eu falo o Evangelho de Jesus, a gente entende uma coisa, para mim o Evangelho de Jesus é suficiente. Se tudo se perder no mundo afora, nos próximos 100 anos, nessas utopias e essas distopias todas que pós-apocalíptico, sei lá, que muitos criam aí, se sobrar o Evangelho, ok. As pessoas vão conseguir alcançar a salvação diante do Senhor, só com o Evangelho. Que Evangelho? Mateus, Marcos e Lucas e João. Se salvar João, já dá. Já é possível. Que o Evangelho de Jesus foi escrito por 4 pessoas, por assim dizer, e uns têm mais histórias, outros têm menos, os fatos, as narrativas, mas isso é o suficiente. Então, qual é o mínimo que você precisa? Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em você, ele está dizendo, se o meu Evangelho estiver em você, é o meu. E quando ele diz, se o Evangelho do Reino, que é o meu Evangelho, quando ele for pregado e todos ouvirem acerca dele, ele diz, está em Mateus 24, ele fala, então eu volto. Eu volto. E é esse Evangelho que nós devemos estarmos focados. É nesse Evangelho, é o Evangelho de Jesus que é o mais importante, que é essencial para nossas vidas. Então, eu sei que um dia vai nos faltar esse livro, e eu não vou estar mais aqui. Eu ainda utilizo muito, eu consigo, aqui eu risco bastante, eu vou e volto. Aqui já está um pouquinho mais difícil, mais complicadinho, não dá para riscar a Bíblia aqui do celular, a gente não consegue meter uma régua e fazer um traço nela, fazer uma hashtagzinha no final, do ladinho, aqui na margem, como eu faço, um hashtag com um corte que para mim representa uma coisa, com um joguinho da velha, ou um traço, ou alguma coisa que fala, isso aqui para mim diz alguma coisa, por que eu botei em vermelho, por que eu coloquei em azul esse negócio, por que tem
coisas que durante a vida, e aqui eu não vou conseguir fazer isso, mas esse tempo eu não vou estar aqui onde tudo vai ser digital. O importante é uma coisa, não importa o meio que você está usando, o importante é que esteja em você. Importante que esteja em você. Para que se um dia faltar, você possa ser como o Eli. Eu não preciso do livro. Gente, nós nascemos numa época quando temos o acesso, os discípulos de Jesus, Paulo ainda tinha, por ser alguém que veio de uma posição do Sinédrio, que tinha acesso a algumas coisas, principalmente a escrituras do Antigo Testamento, quando ele fala a Timóteo, traz-me uns rolos aí, uns pergaminhos. Mas a maioria não tinha. As pessoas dependiam de alguém para falar para eles o que tinha nas escrituras. Pensa você falar, eu vou ler a Bíblia. Não, não dá para ler. Bíblia é coisa de presente. Quando você queria ouvir o profeta Isaías, por exemplo, eu queria ouvir o profeta Isaías, você dependia de ir a uma sinagoga, ter lá um sacerdote, tá? Alguém que pudesse pegar o capítulo que fosse, abrir para você e ler, ou depender de um sábado, você ir na sinagoga e alguém ler o profeta Isaías para você, dentro daquilo que você queria lembrar. Não tinha capítulo e versículo, então você tinha que falar, eu queria ouvir o profeta Isaías do que ele que disse, eu fiquei aqui isso às vezes levava tempo, meses, para você chegar lá para um rabino e dizer, lê para mim, aí ele falou assim, hoje não é sábado. Você que venha sábado e se a leitura for essa, você vai ouvir. Você percebe a facilidade que a gente tem? A facilidade de você ter o Evangelho de Jesus o tempo todo rodando dentro de você, para você ler de novo em qualquer lugar, como ler no ônibus mesmo, e qualquer momento. E essa palavra, qualquer momento, eu me lembrei de uma fala do Ed René esses dias, que eu achei fantástico. Ele disse assim, gente, entenda uma coisa, a religião é a cabo. Ele fala, religião é a cabo, você precisa ir em algum lugar e conectar. Ele fala, Deus é o Wi-Fi. Você não depende de um cabo, você se conecta de qualquer lugar. Eu achei joia isso. Ele falou, a religião é um problema, você precisa ir lá e conectar. Ele falou, não, Deus é o Wi-Fi, em qualquer lugar você se conecta. Ele falou, Deus é o Wi-Fi. Eu achei a comparação brilhante, fantástica. Eu falei, é verdade. É direto, não importa onde quer que nós estejamos, podemos sim estarmos conectados com Deus e com o Evangelho de Cristo, e Ele em mim, e eu nele, e é assim que Ele quer viver. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo que eu falei que tive um incômodo, é um outro evangelho. Paulo fala sobre isso. Eu chamei de porque tem vários. Paulo fala de outro evangelho, ou um evangelho. Eu quero ler com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala para Timóteo sobre, eu vou ler o capítulo 3 e 4, e ele está advertindo Timóteo sobre um tempo que viria, que particularmente para mim é hoje. Aliás, meu hoje, mas esse século 21 principalmente, que eu tenho visto e ouvido muita coisa. Mas eu queria que nós pudéssemos entender que eu não sei o que vocês ouvem durante a semana, quem vocês ouvem no meio evangélico, gospel, que linha que é, se é neopentecostal, se é apostólico, ou se é pentecostal, não sei. Quem vocês ouvem?
Mas o que nós precisamos estarmos atentos é, assim, o que é dito. Eu tenho ouvido e visto muito o Evangelho de Jesus sendo deturpado e levado para caminhos que não é o Evangelho de Jesus. Por isso que eu falei, quando Paulo fala sobre advertir, eu não posso deixar de falar algumas coisas achando, não, mas as pessoas vão perceber. Vão, uma hora percebe, mas quando percebe, já o entendimento já foi deturpado. Mas vamos ler o texto, que sempre o tempo é meu grande inimigo. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, negando o Evangelho. E Paulo diz, afaste-se desses também. Ele diz, afaste-se desses também. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Jambres e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Uma pausa aqui. Na NVI já coloca um outro título. Paulo, pela forma que Paulo fala, dá a impressão que Paulo está falando dos de dentro ao mesmo tempo de fora. Paulo está falando, em relação a tudo isso, ele está falando dos que estão dentro da igreja. Não os que estão fora. Não estamos falando dos, como os judeus falavam, dos gentios, dos que não são evangélicos ou protestantes. Ele está falando dos que são. Ele está falando para Timóteo ficar atento aos que são e vivem dessa forma, e fazem essas coisas, e têm esses sentimentos. Ele cita a questão das mulheres, mas ao mesmo tempo ele deixa de falar elas e começa a dizer eles. Ele já coloca todo mundo no balaio. Senão dá a impressão, não, isso aqui é coisa para mulher. Não. Ele cita uma questão dos homens, daqueles que se dizem cristãos, e se envolve nessas questões, mas também ele fala, mas é as mulheres que não aprendem, que ouvem, não são todos, elas estão sempre aprendendo. Ele estava se referindo a um detalhe, mas depois ele fala, eles, são todos, que ouvem, não aprende. Fica ouvindo a vida inteira e não aprende. Como eu já disse, é o que está escrito, a palavra não caiu em terra boa, não havia lugar na pessoa para a palavra, não houve revelação, não houve realmente o conhecimento. Como o Espírito vai fazer lembrar se não guardou? Eu estava terminando aqui, acrescentando algumas coisas, a uma palavra que eu vou ministrar na Comunidade Carisma, dia 4 de agosto, e me veio um exemplo que eu acrescentei aqui. Alguém, por acaso, já comprou uma passagem, foi ao aeroporto, antes disso, você comprou uma passagem, esqueceu, e aí comprou de novo, e você chega no aeroporto, você dá seu documento, e a moça lá da empresa coloca e pergunta, em qual dos 2 voos você vai? E você fala, como assim? Aqui você comprou 2 passagens, você pretende ir em qual voo? Você fala, como assim comprei? Que loucura, comprei 2 passagens, não lembro. Queridos, a gente tem estado com a cabeça tão cheia, com tanta informação, com tanto pensamento, e preocupado com tantas coisas, que a gente corre o risco de fazer algo semelhante. Eu fui bem exagerado no exemplo, porque assim, você fala, não, gente, é absurdo. Quem que já não fez algo e esqueceu, depois chegou lá e falou, já foi num compromisso no dia errado? Já foi trabalhar no dia de feriado? Já chegou às 5 horas no trabalho pensando que é 6 horas da manhã? Gente,
às vezes a gente fica tão assim, porque nós temos absorvido tanta informação e a internet às vezes ocupa tanta cabeça da gente no sentido, eu não sou de rede social, você não vai me achar nada meu falando em Instagram, não sei o quê, porque eu não faço nada, em Facebook eu não falo nada nessas coisas. O pessoal fala, nossa, pastor, você precisa. Eu fico me perguntando se eu preciso mesmo. Qual é a grande necessidade? O meu meio de comunicação é o WhatsApp. Quer falar comigo? Manda uma mensagem. Um pastor chegou uma vez e falou, senhor querido, eu te mandei um convite no Facebook, você não foi? Eu falei, ah, é? Falei, amado, convite uma vez, manda não. Eu falei, para mim, esses meios são impessoais. Quer ser pessoal? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Quer falar comigo? Mas eu botei lá no grupo da igreja, não, eu não sou o grupo, eu faço parte de um grupo. Eu sou eu. Então, assim, são tantas coisas que às vezes a gente vai esquecendo. Só que nós somos cheios de tantos pensamentos e formas. Você tem uma lista de coisas aqui que você pode refutar de imediato. Eu não sou isso, isso, isso. Todas as coisas que Paulo disse sobre como seriam as pessoas em um determinado tempo. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Querido, só um detalhe, se Paulo está dizendo que isso era para o futuro, por que interessava para Timóteo? Talvez o futuro para aquela condição, Timóteo era novo ainda, que talvez nos próximos 10 anos, 15 anos, então não dá para a gente pegar esse texto e empurrar para um futuro apocalíptico. Esse futuro é hoje. A minha pergunta é, porventura as pessoas não estão sendo desse jeito? Gente, eu tenho visto as pessoas fazerem barbaridades umas com as outras, assim, de uma forma impressionante. Como é que você sabe que tem um grupo de pessoas morrendo de fome, você tem a comida, e você pega a comida e vende para outra, e foi uma comida que você nem sequer comprou, que foi dada para você, dá para aquelas pessoas, e você vende para outra, e vai gastar o dinheiro em outro lugar? Você fala, não, ninguém é capaz disso. Tem um punhado de casos aqui no Rio Grande do Sul que fizeram isso. Gente que já foi presa. Está dentro disso. E o nosso maior problema não são os que estão fora, é os que se dizem cristãos, como diz o Apocalipse, os que dizem que são, mas não são. Versículo 6. O 5 nós terminamos dizendo, afaste-se desses também. Paulo está dizendo, não ande com pessoas assim, não conviva com elas, porque senão você também pode ser contaminado. Essas pessoas precisam do Evangelho, mas não precisamos pactuar com elas. Às vezes, porque qual é a nossa lógica? Ninguém prega o Evangelho para alguém que se diz cristão. Eu, particularmente, quando eu sou abordado por mormon, testemunho de Jeová, ou adventistas, que eles insistem em querer, eu falei, meu amigo, por favor, eu já conheço o Evangelho de Jesus. A mais, eu falei, o a mais seu é complicado, porque você vai pregar a sua religião, eu sei como é a sua religião, e eu escolhi uma, fique com a sua. Paulo está dizendo a Timóteo assim, aqueles que se dizem no meio da igreja, que são assim, ele falou, olha, fique longe deles. Versículo 6, continuando. São esses, aliás, versículo 6 eu já li. Versículo 10, né? Versículo 10, que é recomendação de Paulo a Timóteo, que ele fala, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Tá, ele falou assim, olha, Paulo dá exemplo aqui de fé, propósito, paciência, amor, perseverança, conduta. Ele fala assim, você tem visto isso em mim, né? Essas são as coisas que nós temos que focar. O que Paulo está dizendo? Exatamente as coisas que contrapõem tudo aquilo à lista primeira. Porque ele precisava dar um exemplo. Ele precisava passar, se afasta desses que fazem isso. De quais você precisa conviver? São pessoas que têm essas características. Se ela está no Evangelho, ela tem que ter isso. Que muitas delas estão lá no fruto do Espírito. Ele fala, olha, é assim.
Quanto à perseguição, suportei. Mas, de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Ele fala, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Isso merece o nosso grifo. Isso merece o nosso grifo. Merece falarmos em alto e bom som para que nós entendamos que o Evangelho de Jesus sempre vai causar incômodo e trazer um incômodo. Porque o Evangelho de Jesus que não causa incômodo não é o Evangelho de Jesus, porque ele sempre vai bater em alguma coisa em nós ou em alguém que não está de acordo com aquilo que ele gostaria. E incomoda. Quem não se incomoda de alguém chegar e falar, oh, você está fazendo isso errado? E aí você fala, quem é você? Para dizer que eu estou fazendo de errado. E aí você quer apontar o erro do outro também. Porque você se incomodou. Salomão diz que o sábio, quando ele é advertido, a primeira coisa que desperta nele é, eu preciso melhorar. Tem um ensino aí. Se alguém viu que está errado, por favor, me diga qual é o jeito certo que eu preciso aprender e não posso continuar fazendo errado. E diz que ele é grato. O tolo não. Ele diz que o tolo se incomoda e não gosta de ser repreendido, não gosta de ser advertido. Mas voltamos ao versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Alguém está usando alguma versão Almeida mais antiga? Piedosamente, como é que está na sua versão? Ou todos estão na NVI ou piamente? Só essa. Ok. Tem uma versão, acho que é a linguagem de hoje, diz que todos que querem fazer corretamente, todos que querem viver dentro de um exemplo, da forma, como diz uma expressão antiga, no vínculo do concerto, onde Paulo mesmo fala a Tito, olha, que quando olharem para você, não ache nada em você, para que se possa reprovar. Eu não lembro, tinha uma versão antiga, que dizia que até se o diabo olhar para você, ele se envergonha de não ver nada errado em você. Você fala, nossa, envergonhar o diabo. Podemos sim, quando você anda. Agora o detalhe aqui é, você vai ter perseguição, porque Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Ninguém que anda corretamente, que é honesto, que é bom caráter, sempre vai ter alguém dizendo, deixa de ser retinho, deixa de ser bonzinho, para, você faz tudo correto. Esses dias o meu supervisor lá da construtora falou assim, cara, eu sei que você não mente, mas às vezes não é que é mentira, entende? É só um jeitinho de falar. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, tá bom. Legal. E aí eu não quis discutir o assunto, larguei para lá. Mas ele quis dizer, mas de vez em quando você tem que falar alguma coisa. Eu olhei assim, falei, tá, beleza, vai, deixa quieto. Queridos, nós temos que ter essa questão. Nós não estamos no Evangelho para tudo dar certo, para tudo ser perfeito, para não ter perseguição nenhuma e nada sair da linha. Esse é um Evangelho que não é o de Jesus. Porque Jesus disse, no mundo você vai ter sofrimento, você vai ter aflição. Vão perseguir vocês por minha causa, por amor ao meu nome. Esse é o problema do outro Evangelho. Ele promete o que Jesus não promete. Ele fala do que Jesus não fala. Essa é a dificuldade. Mas vamos correr, que eu vou chegar numa parte que é muito importante também. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Entenda uma coisa, os perversos e impostores às vezes vão bem financeiramente, mas esse não é o mais importante. Tem um monte de gente, centenas de pessoas que estão bem financeiramente.
Mas humanamente falando, nos relacionamentos e com uma pessoa, com outro ser humano, nada. 14. Quanto a você, olha só, Paulo dá um giro em torno de Timóteo, ele fala, agora, você, ele diz, quanto a você, falei para você em relação aos outros, agora eu quero falar em relação a você. Porém, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo está dizendo, você aprendeu de mim. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso. Na minha Bíblia mereceu um grifo em vermelho em todas essas palavras. Quanto a mim, permaneça nas coisas que aprendi, das quais tem convicção. Que você realmente tenha isso para você. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e também a mulher seja aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Mas a questão aqui é, permaneça você no que você tem aprendido, no que você tem convicção, para que você permaneça nas boas obras. Capítulo 4, seguindo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Doutrina é a palavra. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Isso é muito importante. O que as pessoas têm procurado hoje nos grandes pregadores da linha mais sensacionalista, impressionista, motivacionais, a linha coach? Exatamente o que Paulo está dizendo. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Querido, a sã doutrina é puramente o evangelho de Jesus. Que tem pessoas que não acham que é suficiente, mas estão indo atrás de pessoas que falem coisas segundo os seus próprios desejos. O que você quer? Eu estou precisando assim, me sentir mais motivado para conquistar alguma coisa. Quem fala sobre isso? Eu vou na internet, eu acho. Tem uns 200 que vai falar o que eu quero ouvir. O problema é que o Evangelho dificilmente vai falar o que eu quero ouvir, ele sempre vai falar exatamente o que eu não quero ouvir, mas é o que eu preciso para a minha vida eterna, é o que eu preciso para ser o que Deus espera de mim, ser um bom filho diante de Deus. Pois virá o tempo, e eu digo para vocês, já chegou, e faz tempo, em que não suportarão mais a sã doutrina. Segmentos no meio protestante, 100% embasados no Antigo Testamento, criaram estruturas gigantescas, mas o Evangelho de Jesus é o menos falado. E eu já gastei um tempinho para ouvir esses discursos. E aí você fala, e o Evangelho? E o Evangelho? Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram até João Batista, mas há grupos que insistem em ficar de João Batista vivo para trás. E aí você cria um outro evangelho. Um evangelho. Porque a sã doutrina, o evangelho de Jesus, de misericórdia, de compaixão, de perdão, e outras coisas,
não está mais sendo suportado. E é interessante a expressão aqui, pelo menos nessa tradução, sentindo coceira nos ouvidos, vão atrás de mestres, segundo o desejo. E o versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, que o Wagner mencionou aqui, a verdade que é o Evangelho de Jesus, que é Cristo, voltando-se para os mitos, ou para as utopias, para as coisas mirabolantes, coisas que não vão acontecer. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aqui não estou falando de patente, não. Paulo está falando com Timóteo, mas quando a gente traz isso para nós, assim, cumpra o seu papel de filho, viva o Evangelho de Jesus. Viva o Evangelho de Jesus, se apegue ao Evangelho, não se apegue aos mitos. Eu já vi, tem pessoas que têm uma facilidade impressionante de criar uma história paralela ao Evangelho de Jesus, a uma passagem bíblica. Faz uma coisa, gente, eu fico impressionado, falo assim, mas nunca termina no Evangelho. Ele começa no Evangelho, ele sai e ele não volta para ele vai sempre terminar em outro ponto que ele quer usar para um outro fim. E aí eu tenho um problema. Porque o Evangelho de Jesus começa e termina nele, ele diz que eu sou o alfa e o ômega. O Evangelho de Jesus nunca pode estar no meio, ele é começo, meio e fim. Porque se a gente sair do Evangelho, a gente se perde. Quantas pessoas estão, versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade? Hoje há pessoas brigando na justiça, dizendo que a Bíblia ou que o Evangelho é isso, é aquilo outro, que é contra as questões que as pessoas, as escolhas que as pessoas estão fazendo, uma série de coisas. Eu não sei se você sabe, mas o Instagram do pastor Zana foi tirado do ar. Por alguma coisa que eu disse aqui na frente. Eu estou bloqueado no Instagram. E olha que eu sou um grãozinho de areia no mundo. E lá a hashtag é não sei o quê, alguma coisa que eu disse aqui, alguém reclamou em alguma instância. E o nosso Instagram está bloqueado. Eu falei, e aí, você vai fazer nada? Eu falei, não. Não tem só o Instagram, vamos criar outro, vamos ver o que a gente vai fazer. Agora, não dá para a gente parar de ler o Evangelho de Jesus, porque criaram-se aí uma inteligência artificial, ou um hashtag da vida, seja lá o que for, para quando você mencionar alguma coisa, te bloquear, né? Fui cancelado. Vocês não estavam... Até eu esqueci disso, falar. Mas por que não está aparecendo mais? Lembra aqueles resumos, recortes que eram feitos? Que era legendado? Você percebeu que não rolou mais, né? Pois é, não rolou mais porque bloquearam. Mas é isso. Esse é o Evangelho de Jesus, assim, ele vai bater onde precisa bater, e às vezes quem sentiu o impacto não queria sentir, não quer ouvir, porque aqui está falando de recusar a verdade, recusar o Evangelho, recusar a verdade sobre Jesus. Esse é o problema. Voltando para os seus próprios mitos, ou os seus próprios utopias. Deixa eu explicar aqui, eu sei que às vezes sempre tem alguma outra pessoa falando, afinal de contas, o que é um mito? Mito, lenda e utopia são uma das coisas que às vezes as pessoas se misturam e não falam assim, mas o que é isso, que é aquilo outro? Tudo no mundo começou com mitos. Aí você fala, não tinha nada escrito, então se criava-se os mitos, onde, qual é a ideia de mito? Eu olho para alguma coisa e eu não faço ideia o que é aquilo, não sei como aquilo foi construído, foi feito, como ele nasceu, e eu crio um mito. Eu vou criar a minha própria história. Eu crio um mito, falo, olha, isso foi assim, foi um deus lá um dia do relâmpago que caiu na árvore, e aí ficou desse jeito, tararara, e tal. E eu criei um mito, quando alguém pergunta, como é que ele foi feito? Eu conto o meu mito. Esse que
conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, e daqui a pouco todo mundo acredita, e daquilo vira uma verdade. Tinha nada de errado nisso. Era a forma como a humanidade foi se formando. Só que como foi passando um tempo, alguns vão descobrindo que falou, não, isso não é assim não. Isso não tem nada a ver. Isso é um fenômeno natural, assim, e é isso que acontece. Aí todo mundo, tá. Mas qual é o problema do mito? É quando eu sei a verdade, eu recuso a verdade, o que a gente chama de fato, e prefiro ficar com o mito. Aí eu tenho problema. Quem aqui já assistiu aquela série que chamava Caçadores de Mitos? A Gi, a Grace. Eu achava fantástico. Os caras pegavam um monte de coisa que falavam que era, eles testavam aquilo, o mito, depois falavam, quebrava a ideia do mito. Percebia-se que era totalmente diferente. Falou, esquece o mito, isso é impossível, isso não acontece, e tal. Agora, na ponta contrária do mito, você tem a chamada utopia, que é essas coisas que aqueles que falam que vão procurar os seus mestres, geralmente usa as utopias. Utopia é aquela coisa que você cria de ideal, de fabuloso, de perfeito, mas é inalcançável. Algumas utopias do passado, elas já conseguiram se criar. A utopia não está errada. A utopia, às vezes, é necessário para você conseguir fazer algo. Você fala, não, o que é ideal para toda coisa? Eu crio um ideal, só que eu começo a pensar naquilo e buscar possibilidades de fazer. Aquilo se torna alcançável. Deixou de ser uma utopia. Por quê? Pôde-se fazer. O ser humano desenvolveu em cima de utopias também. Mas o problema é que quando você começa a usar o Evangelho de Jesus e começa a usar o céu e falar de algo dele, e falar de coisas, desculpa, Deus não vai fazer porque você criou uma utopia. Utopias de que eu já ouvi, que muita gente já foi enganada. Querido, vem aqui na frente, eu estou com... Deus me deu uma unção aqui, eu estou queimando, a minha mão tem aqui uma esmeralda muito grande de prosperidade. Se eu colocar sobre a tua cabeça, você vai sair daqui, em um mês você vai ser milionário. Aí você fala, tá bom, você vai roubar um banco, você vai jogar na Mega Sena. De algum meio esse negócio tem que acontecer. Isso não vai acontecer assim. Ou você tem aí um tio-avô, alguém que é milionário, e você é o único da linhagem de sucessão, e você, de repente, falou, opa. Mas fora isso, e eu já ouvi, já vi gente fazendo isso, e conheço as pessoas às quais se referiram dizendo que ficariam milionárias, e já faz uma cara, e eles não estão. Eu só não tenho coragem de perguntar. De vez em quando eu encontro um e falo, eu vou perguntar se eu vou ficar. E aí, ficou? Não, deixa lá, larga pra lá. Eu penso assim, vamos pra lá, eu conheço, está bem financeiramente, mas assim, nada fora do normal que ele já não seria. Mas o problema nosso é essas coisas, assim, quais são os desejos que há dentro de mim que eu quero que isso seja confirmado? Ah, não, pastor Farias não vai falar, não. Um exemplo que eu recebi, que aconteceu aqui, anos atrás, e uma pessoa estava junto, ouviu, veio duas moças, num nossos cultos aqui, era noite ainda, de repente, elas saindo, as cumprimentei na porta ali, como faço às vezes com as pessoas, e elas descendo as escadas, e elas disseram, não é aqui que nós queremos, estamos procurando o que queremos. Por quê? Não falou. Um outro cidadão, uma vez, ele me cobrou que ele estava procurando, ele não continuaria aqui, porque ele estava procurando uma igreja que falasse mais sobre prosperidade. Então, ele ia procurar outra igreja. E eu falei, beleza. Se o Evangelho de Jesus não é suficiente para nós sermos e alcançarmos aquilo que o Senhor já nos preparou, não serão as minhas palavras que vão fazer você alcançar o que você quer. Se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, então você vai poder pedir o que você precisa e lhe será dado. Mas antes de você pedir, você vai para Tiago. Ouça o que o Tiago falou. Vocês não recebem, porque pede mal. Porque quando pede, pede para os seus próprios desejos e paixões.
Por quê? Porque falta o Evangelho. É o Evangelho que nos bloqueia em relação a essa coisa que Paulo fala lá aos Colossenses 2, da pulsão desse pecado. Ele fala que submeter-se a regras não impede a pulsão do pecado, desse desejo, dessa coisa maluca. Ele fala, olha, as regras da religião, que ele fala lá em Colossenses 2, não é suficiente para isso. Só o Evangelho de Jesus é. Só o Evangelho de Jesus nos conscientiza, porque nessa equação eu nunca estou sozinho, sempre há um ou alguns, e essa consciência que eu estou no corpo de Cristo, que eu não sou independente nele. Então, quem são eles se recusarão de dar ouvidos à verdade? Como é que eu posso estar dentro de um conceito, de uma questão chamada igreja, e eu não quero ouvir a verdade? Querido, vou dizer sincero para você que está aqui, que está em casa, ou vai estar em algum tempo. Se você não quer ouvir a verdade sobre o Evangelho, não é aqui que você deve estar, não é no canal, esse canal que você deve estar. Porque assim, a verdade que sem dita igreja serve para isso, para falar a verdade de Cristo, falar do Evangelho de Cristo, como devemos sermos filhos melhores diante de Deus e diante dos homens, como foi dito acerca de Jesus, não tem outro meio. Mas não é isso que eu quero ouvir. Tudo bem, paga um guru. Teve uma época de um movimento no meio evangélico que, eu lembro que até na faculdade foi discutido sobre isso, não a faculdade de Sociologia, lá na Teológica Batista, sobre a ideia dos gurus, que as pessoas pagavam seus gurus, e eu conheci alguns apóstolos que recebia dinheiro para ir à casa da pessoa e falar algumas coisas para ela, e falar aquilo que ela realmente conhecia, que ela queria saber, ou seja o que for, e fazer com que ela se sentisse bem. Isso era comum, eu conheci alguns. E era ensinado para o povo, isso um próprio pastor que fazia parte de uma estrutura, que você tinha que instruir o povo, que quando você fosse à casa delas e as abençoasse, que elas tinham que te dar um valor, tinham que te dar uma oferta, tinham que pagar para isso. E eu falei, eita, Leila. Não, as pessoas têm que ter consciência que se ele ouvir uma palavra de bênção, ele tem que te abençoar também. Eu falei, Jesus amado, de graça recebei, de graça dai. Isso me lembrou de de Saul, e o rapaz, quando ele pergunta para o rapaz assim, você tem dinheiro aí? Ele fala, tem um dinheirinho. Ele falou, então vamos procurar um profeta. Quando você paga um profeta, e o profeta não diz o que você quer ouvir, a primeira coisa que você quer é o seu dinheiro de volta. Porque você não vai pagar um profeta para dizer o que você não quer ouvir. Tanto é que quando Jeremias, ele percebe que há um problema sério no meio do povo de Israel, ele diz, olha, nunca honre um profeta. Ele está dizendo, não dê uma oferta para um profeta, se primeira profecia dele não se cumprir. Você acredita? Acredito. Então, espera acontecer. Depois que acontecer, você vai lá e honra o profeta. E a palavra honrar era exatamente naquele contexto, era dar uma oferta. Mas não. Mas a profecia não se cumpriu, então foi falta de fé sua, tá? E o que eu estou dizendo entre parênteses? Eu não vou te devolver o dinheiro. Sem chance, sem devolução. Eu vou achar uma culpa em você e problema seu. Vamos correr que o meu tempo está acabando. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado. E esquece o momento que Paulo está falando a Timóteo. É a palavra falando conosco. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, que é ser filho de Deus, luz do mundo, sal da terra. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos que amam a sua vinda, que andam no seu evangelho. Paulo fala isso para Timóteo, para dizer, olha, eu permaneci na verdade, então estou terminando assim, que você faça o mesmo.
Jesus fala em Mateus 24, aquele que permanecer até o fim, receberá a vida eterna. Que nós possamos entender que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de Jesus, mais nada. Jesus é mencionado como o Cordeiro de Deus 38 vezes no Novo Testamento. 38 vezes. Essa é a figura do Cordeiro, do Príncipe da Paz, daquele que está no trono, que está em Apocalipse, e uma série de comparações que o próprio Isaías falou que como o Cordeiro seria levado ao matadouro. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, quando você ouvir que Jesus é o leão, só tem uma menção no Novo Testamento acerca disso, que se referia a uma bandeira de guerra. Mas ele, a representação maior, porque, gente, o símbolo do cordeiro simbolizava aliança. O sangue que era derramado, a primeira aliança foi feita com o cordeiro, a terceira, todas as alianças, desde o Antigo Testamento, inteiro, ele atravessa a geração, usando o cordeiro como sendo sacrificado para cortar uma aliança. Nós temos que entender, assim, o Evangelho de Jesus precisa ser suficiente para nós, porque o dia que ele não for mais suficiente, aí nós corremos o risco de irmos atrás de alguma coisa, ou ouvir que fulano ou beltrano tem uma nova palavra que vai mudar a história da sua vida, que vai mudar a história do mundo. Eu acho fantástico quando Jesus diz, olha, vão chegar um momento que vão dizer, Jesus está aqui, ou está acolá, ou está lá, e ele fala, não vai atrás. Ele fala, o reino de Deus está dentro de você. Ele falou, não saia caçando. Não me saia caçando, não me saia caçando. Eu não estou dizendo que você não deve sair dessa igreja, né? O problema é que as pessoas estão atrás de alguém que diga alguma coisa que satisfaça esse desejo, essa ansiedade, que tire esse sentimento meio que deprê, por assim dizer. Eu preciso, querido, a comparação vai ser estranha. É como se nós estivéssemos correndo atrás de uma droga nova que me desse um up, que me eleva. E que parece que o Evangelho de Jesus não é suficiente, o Espírito Santo de Deus não é suficiente. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer a você em relação a esse sentimento de euforia que às vezes a gente quer, esse sentimento de eu estou cheio, é o Espírito Santo de Deus, e é o falar em línguas e deixar que o rio de água viva flua, e você faz isso independente de estrutura, independente de lugar, independente de alguém que intermedie. Se você já tem o Espírito Santo de Deus, você já tem a fonte. É como se, vou achar um exemplo concreto aqui, se você tem uma granada, é só você puxar o pino que ela explode. Aí você fala, você já tem, é o Espírito Santo de Deus, então puxa o pino e deixa isso explodir. É simples assim. Ah, mas eu preciso que alguém... Não, você não precisa de alguém que puxe o pino. O Senhor falou, eu vou estar contigo todo dia, todo tempo. Ele falou, esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a boa nova. É um Deus presente, não ausente. Então, o que nós precisamos tomarmos cuidado? A advertência, a instrução de Paulo é, tome cuidado com outro Evangelho. Deixa eu só ler aqui minha última leitura em Gálatas. Os Gálatas passam por isso. Já estou encerrando. Gálatas no capítulo 1. A igreja da Galácia, ela tinha sido evangelizada, ela tinha recebido o evangelho de Jesus, estava numa coisa linda, maravilhosa, até que ela resolve criar aspirações por um outro evangelho, que Paulo chamava do que era os superapóstolos, que outros apóstolos estavam pregando. Um evangelho paralelo. E ele diz assim, Paulo vai fazer uma apresentação, ele diz, a Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. O que Paulo está dizendo? Os que estão comigo, todos foram enviados da mesma forma. O que Paulo está dizendo na igreja da Galácia? Eu não estou aqui, não estou mandando uma carta para vocês em nome da igreja de Jerusalém.
Por isso que ele fala aqui, não da parte de homens. Ele falou assim, eu não estou aqui mandando uma carta da igreja de Jerusalém, ou dos apóstolos fulano ou beltrano, mas ele deixa claro, é por meio de Jesus Cristo, Deus Pai. Aquele que ressuscitou Jesus. Tipo assim, olha, presta atenção nisso. Não sou garoto de recado. De homens, não. Estou dando um recado para vocês da parte de Deus. E ele escreve, as igrejas da Galácia, porque não só tinha uma, havia várias. Galácia, a igreja dos Gálatas ou da Galácia era grande. Ele fala, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém? Do tipo, vocês concordam com isso? Vocês creem nisso? É assim que é? E você fala, quem vai começar uma carta nisso? Paulo tem que fazer uma série de afirmações para alguém, para uma cabeça, para um pensamento, que já tinha se desviado disso, que já estava colocando em questionamento essas coisas. E aí sim, ele vai começar a dizer, a NVI, eu não sei se alguém usa outra versão, o título que colocaram esse texto a partir do versículo é, não há outro evangelho. Ele fala, não há outro evangelho. E ele fala, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou maldito. Nós usamos essa palavra maldito no sentido espiritual. Esse termo aqui não está se referindo a questões espirituais. Ele falou, olha, falar mal de alguém é muito relativo. Falar mal de alguém, por exemplo, quando você fala do cabelo da pessoa que está feia, você está falando mal dela. Você está maldizendo ela. É que a gente pegou isso e deixou só no campo espiritual. E a gente... eu estou falando isso para você não interpretar que você vai amaldiçoar, que o inferno te carregue. Não, não é nada disso, não. Paulo não está dizendo para os irmãos fazerem nada disso. Tá? Num termo, em outro termo, diz que seja anátema. Ele está dizendo de um outro evangelho. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, queridos, a questão aqui é, se você tem ouvido, porque se você lê o evangelho, você não vai vê-lo de uma forma diferente. Agora, o problema é quando você ouve o evangelho de forma diferente, com viés, com molduras diferentes, com interpretações voltadas aos desejos. Aí você tem problema. Foi o que aconteceu com os irmãos da Galácia. Se você tem ouvido um evangelho diferente daquilo que você recebeu, lembra que Paulo diz, segue piamente. Ele fala a Timóteo, segue aqui, ó. Não foi assim que você aprendeu, não foi assim que você leu, não foi assim que você foi... Ele falou, permaneça nisso. E Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, vocês se deixaram se enganar. O evangelho que havia em vocês foram pervertido. Versículo 10. Paulo vai falar, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui entra naquela questão que Paulo fala de Timóteo, da coceira nos ouvidos, e eu vou buscar alguém que fale o que me agrade. Ou eu vou procurar olhos que aprove o meu discurso que está fora do evangelho. Queridos, o que o Senhor realmente quer para nós nesse tempo é cuidado com o evangelho que você ouve. Ainda assim, uma coisa sorrateiramente, não sei se intencional ou não, ou ainda isso precisa ser melhor visto, a cada edição, de tempo em tempo, que a Bíblia vai sendo reeditada, eu digo, de prensa, atualizações, de traduções,
tem umas coisas que vão mudando e tirando sentido, às vezes. Eu tenho uma versão no meu celular da NVI, e aí fui ministrar na Conquista, lá na IA Conquista, a Igreja do Ricardo, mês passado, alguma coisa assim, e eu falei para o rapaz da mídia, projeta um versículo para mim, e eu falei o versículo, ele projetou, e eu li e falei, está diferente, não é esse? Ele falou, é sim, eu falei, eu acho que eu já falei isso aqui, eu falei, mas está muito diferente, eu falei, aqui, ele falou, também, eu falei, confere a sua versão, eu falei, NVI, eu falei, de quando é isso? Ele falou, essa foi uma atualização que veio em 2023. Eu falei, mas não é isso que eu quero usar. Eu falei, então não projeta nada. Eu falei, e a diferença é insignificante, pode não causar, quem fala pode interpretar. É que, assim, no contexto que da primeira tradução que eu sempre usei, se referia a uma questão de alma, almática, alguma coisa humana. Na nova correção saiu como se fosse espiritual. Mas eu queria ficar na linha de humano. Eu falei, será que não tem outras coisinhas que aos poucos? Porque se as novas gerações vão lendo a Bíblia e vão fazendo, vai chegar uma hora que essa coisa vai mudando, que nem navio que sai do curso suavemente no mar, com aquela brisa que o capitão tem que dizer, corrigir curso, porque é tão sorrateiro que você não percebe. Assim são as narrativas, assim são os discursos que você vai ouvindo, e para você vai fazendo sentido. Falou, mas faz sentido para mim. Por que fez sentido? Porque talvez o desejo do coração era aquele. E quando temos desejo no coração, e alguma coisa é falada, e eu gostei, eu digo que serve para mim. E eu só não questiono se é de fato uma verdade, quando se refere à palavra. E essa é a advertência para nós. Pode vir, Fábio e companhia. A questão nossa é que devemos vigiar e orar para não cair na tentação. Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra, mas Jesus fala, se conheceres a verdade, se de fato conhecer. Por isso que a gente precisa conhecer melhor, ouvir melhor. Queridos, tem um exemplo tão antigo, que se fala há décadas, sobre treinamento de reconhecer, lá o contexto era reconhecer a nota de $100, e pegaram-se várias notas de $100 e começaram a ver o que elas tinham diferente. Alguém falou assim, por que a gente tem que gastar tempo olhando nota falsa? Aí eu falei, para a gente saber como é que é. Ele falou, não, conheça bem a verdadeira. Qualquer coisa diferente da verdadeira é falsa. Você não precisa gastar tempo olhando o que é falso. Foque no verdadeiro. Como que é o verdadeiro? O que é a verdade? É essa. Soou diferente, saiu do tom, não é. É simples. Tem gente que fala, não, mas eu preciso estudar o satanismo. Não, eu só preciso... Se eu souber muito bem quem é Cristo e conhecer a verdade, qualquer coisa diferente disso não é. É simples assim. E conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Se nós deixar ser levados, aliás, como os irmãos da Galácia foram, daqui a pouco a gente está saindo também. Daqui a pouco eu estou procurando um outro lugar, porque eu acho que lá, não que você não deva ir para onde você quiser, todo mundo é livre, mas assim, o que você ouviu lá? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa falou assim, eu vou congregar em outra igreja, que eu nunca tinha ouvido falar, que o arco-íris era um sinal de Deus, que a terra nunca mais encheria de água. Eu falei, é mesmo? Por isso? Verdade? Tá, então vai. Pretexto. Você pode ficar em pé, por favor? Querido, não importa onde você vá, o Evangelho de Jesus precisa ser na nossa vida o mesmo. Como Paulo disse, se alguém te pregar um outro Evangelho diferente daquele, eu não vou nem dizer diferente do que eu falo, diferente do que está escrito, porque isso é mais importante. Eu vou passar, um dia eu vou falecer, mas o Evangelho vai permanecer, porque Jesus disse que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam, as dele. As minhas vão. Você vai esquecer de mim, mas não esqueça do Evangelho.
Você não precisa dizer do que eu dizia, você tem que dizer do que Cristo fala para você, do que o Evangelho diz para você. Isso é importante. As palavras de Cristo não passam. E eu queria que isso ficasse muito no seu coração. É assim, se você tem ouvido outros, que seja o Evangelho de Jesus, não um outro Evangelho. Não um outro Evangelho. Mas para isso você tem que estar firme no Evangelho. Se você puder fechar os seus olhos e você quiser fazer, se você precisa de entendimento e sabedoria, como foi dito, peça a Deus. Se você tem dúvida, você pode tirar. Você pode perguntar, você pode me mandar um WhatsApp qualquer dia, qualquer hora, e falar, olha, eu não entendi essa palavra aqui. E dentro do Evangelho, eu não vou responder para você a minha opinião, mas vou responder para você dentro do que o Evangelho diz. Porque Paulo sempre diz, olha, o Senhor diz assim, mas quando ele não tinha uma resposta das Escrituras, ele dizia, eu creio assim e faço assim. Então pode você também fazer assim. Que Paulo cria que aquilo não tiraria ele do caminho. E que assim seja para a tua vida, amado. Pai, obrigado por esse privilégio, por esse tempo precioso. Obrigado pelo teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu levantou o apóstolo Paulo, Senhor, para trazer tantos ensinamentos acerca do Evangelho, explicar tantas coisas do Evangelho, por meio das suas instruções, Pai. Que carta linda a Timóteo, das advertências, os cuidados, e nós estamos vivendo isso nesse tempo, que possamos vigiar e orar, Senhor, para não cair nas tentações, dos enganos, que os nossos ouvidos, como tu diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não o que é dito por outros ou por um outro Evangelho, mas queremos permanecer firmes nas coisas que aprendemos na Tua Palavra, no Teu Evangelho, Senhor. Não guiados pelos nossos desejos, mas guiados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos continuar, ó Deus, sendo bons filhos sobre essa terra e nos aperfeiçoarmos. Sabemos que ainda estamos longe dessa perfeição, mas sabemos que estamos trilhando o caminho, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que a Tua revelação seja plena sobre as nossas vidas, que possamos dizer, Senhor, venha o Teu reino sobre nós e seja feita a Tua vontade em nós. Que assim seja, Senhor. Abençoe os Teus filhos e as Tuas filhas que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda nos ouvirão, Pai. Que as Tuas muitas bênçãos e misericórdias sejam sobre todos. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que passamos por sofrimentos e dificuldades. Se há alguém aqui ou em outro lugar, em outro tempo, que está passando um sofrimento, Senhor, e precisa de um milagre Teu, nós cremos, Senhor. Cremos que Tu pode fazer milagre agora, ou em qualquer tempo e momento, Senhor. Por isso eu peço, manifesta, Senhor, o Teu Espírito. E cura, Senhor, não somente o corpo, mas a alma, Senhor. A alma de cada um. Por meio da Tua Palavra, porque cremos, Senhor. Cremos que Tu é o mesmo hoje como foi, e sempre será, para a glória do Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos. Eu abençoo, Deus, esse nosso dia, essa nossa semana, que a Tua graça poderosa seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Bem, querido, você pode aplaudi-lo, agradecer a Ele pelas misericórdias, que o Pai te abençoe, você que está aqui em casa, ou em qualquer outro lugar do planeta, porque Deus é Wi-Fi, não é a cabo. Você se conecta onde você estiver. Deus abençoe vocês, boa semana.